Graça e paz, queridos e amados irmãos, estamos aqui mais uma vez para juntos darmos sequência ao assunto que nós estamos falando já há um bom tempo, falando sobre a preocupação, né? E o tema é Deixe a preocupação e viva em paz. No vídeo passado, o vídeo anterior, falando sobre isso, quando eu falei sobre um subtema dentro desse assunto, eu fiquei devendo um texto bíblico a vocês, né? E o texto bíblico que eu fiquei devendo é Tiago, capítulo 2 e o versículo 13. Quem viu o outro vídeo e vai ver esse, estará entendendo, quem está seguindo a sequência do assunto, estará entendendo o que eu estou falando, tá certo? Hoje nós vamos dar continuidade ao assunto que nós estamos falando sobre preocupação, com o subtema hoje, dentro desse assunto, é a necessidade de mudar, ou de mudarmos, não é? Não só você, como eu também preciso mudar em muitas coisas na minha vida, ministerial, familiar, profissional, e assim sucessivamente. E hoje, dentro desse assunto sobre a necessidade de mudar, nós vamos apresentar um personagem bíblico muito importante que mudou a vida dele tomando uma atitude que eu acredito que todo cristão deveria tomar. Apesar de todo cristão saber o caminho, a maioria deles não o fazem assim. Ainda que os temores que a gente tem, né, produzam pânico, medo, desolação, estes ensinamentos que nós estamos trazendo, se eles colocados em prática, se eles forem praticados, trarão uma nova energia para a minha vida, a tua vida, para a nossa vida de uma forma geral. Trará uma mudança, né? Tanto na nossa família como no nosso ministério e na vida pessoal de cada crente. A vida será muito mais prazerosa se houver mudanças de reações. Aquele que constantemente, ou aquele ou aquela pessoa que demonstra constantemente ansiedade, revela que é inseguro e que vive uma vida baseada no medo. Quando a palavra de Deus diz que nós não devemos temer. Não temas, não é? E a gente pode ver isso numa retratação, numa referência muito forte no livro do profeta Isaías, no capítulo 43, quando Deus ele faz perguntas à nação de Israel, quando ele mesmo diz que foi ele que criou Israel, quando ele mesmo diz que foi ele que salvou Israel, quando o próprio Deus diz que foi ele que estabeleceu Israel como nação. E diante disso ele pergunta àquela nação de Israel, lá em 43, do livro do profeta Isaías, do versículo 1 até o versículo 13. E nessa manifestação de Deus à nação de Israel por meio do profeta, Deus pergunta a ele, quem existiu antes de mim? Quem salvou? Quem manifestou? Quem fez alguma coisa além de mim? Pois fora de mim não há Deus, nem antes de mim houve, nem depois haverá. E aí Deus chama a nação de Israel a ser a própria testemunha dele no fato de que os judeus são os descendentes diretos de um dos filhos de Noé, chamado de Sem. E Sem presenciou a manifestação de Deus no período do dilúvio, onde Deus trouxe castigo, destruição sobre toda a raça humana, devido à sua desobediência, seu descompromisso com Deus, com a sua palavra e com o seu mensageiro. E Deus diz à nação de Israel, lembrai-vos do que eu fiz. Quem pode testemunhar isso? Vocês podem falar isso, vocês são as minhas testemunhas. E aí o Senhor diz a Israel, ainda antes que houvesse dia, eu sou. Eu sou. E não existe nenhum Deus comigo. Não existe outro Deus comigo.
com o Senhor, né? Ele é o único Deus. E ele diz que, agindo ele, quem poderia ou quem poderá impedir? Visto que ele é o único Deus existente, o único Deus que criou Israel, que salvou Israel e que manteve Israel até os dias de hoje. Então, fazendo esse paralelo entre esse assunto, quando nós vivemos na expectativa do medo, da insegurança, a gente deixa de descansar naquilo que Deus tem dito a nós. O escritor aos Hebreus diz, do capítulo 13, verso 5, quando o escritor aos Hebreus diz, o Senhor está falando para a igreja do Novo Testamento, ele dizendo, não te deixarei, nem te desampararei. Então o Senhor está conosco, mesmo que nós tenhamos medo, existe um medo natural inerente em todo ser humano, mas que este medo é um medo do desconhecido, que você prudentemente age por não saber, por não conhecer. Mas quando nós estamos falando de um medo contínuo, um medo exacerbado, descontrolado, desconectado com a realidade, nós passamos a cometer pecado. Pecamos grosseiramente diante de Deus, porque a palavra de Deus é muito clara quando diz que aquele que se aproxima de Deus deve crer que ele existe e que ele é galardoador daqueles que o buscam. Então, se você buscar a Deus, com certeza você vai triunfar, você vai crescer diante das situações da vida, porque não existe situação que Deus não possa mudar. Então, nós temos uma necessidade de mudar constantemente. E a nossa mudança deve ser sempre para melhor e sempre baseada nos textos sagrados, baseado na palavra de Deus. Porque mesmo que temores produzam pânico e medo, desolação, se nós observarmos tudo que nós temos, que eu mesmo tenho falado, porque antes de eu falar para você, eu falo para mim. Antes de eu transmitir para você, eu tive que aprender também. A palavra de Deus é uma espada de dois gumes. Então, ela, antes de chegar a você, ela chegou a mim como estudioso, como leitor da palavra de Deus. Então, antes de qualquer coisa, nós temos uma necessidade de mudar, mas a nossa mudança deve ser sempre para melhor, nunca para pior. E essa mudança ela só pode acontecer quando eu, quando você, quando nós, baseados na palavra de Deus, fortalecidos pela ação poderosa do Espírito Santo, tomarmos posse da palavra e colocarmos ela em evidência na nossa vida, sem termos uma vírgula de dúvida. E nós temos um exemplo muito grande, muito forte, na vida de um homem que nasceu fadado ao fracasso. Nasceu fadado a ter uma vida desolada, destruída, desestruturada, desequilibrada. Mas que ele teve uma atitude, uma postura de não aceitar a sua condição, pois o seu nome, o seu próprio nome, já era um caminho para ele viver uma vida de temor, de desolação, de pânico, de insegurança. Só que ele teve uma atitude que fez com que ele se tornasse uma pessoa proeminente entre seus irmãos, dentro de sua família. E o nome desse homem é Jabes. Está escrito em 1 Crônicas, no capítulo 4, e o versículo 9 e 10 do livro de 1 Crônicas. E diz o texto sagrado: foi Jabes mais honrado do que seus irmãos. A sua mãe lhe dera o nome de Jabes, dizendo: com dores o dei à luz. Jabes clamou ao Deus de Israel, dizendo: que tu me abençoes e amplies o meu território. Seja a tua mão comigo e me guardes do mal, de modo que eu seja livre da dor. E Deus lhe concedeu o que lhe tinha pedido. E se os queridos estiverem assistindo esse vídeo
e estiverem com a sua Bíblia aberta no texto que citamos, você vai perceber que aqui, esse capítulo, é um capítulo que fala de genealogia. E justamente no decorrer da genealogia, aparece a história de Jabez, curta, simples, mas objetiva. Jabez se tornou mais honrado do que seus irmãos, porque ele buscou, ele clamou a Deus, pedindo a Deus que ele lhe tirasse a dor, pois o seu nome, Jabez, significava dor. Você já pensou? A pessoa ser cumprimentado, ser saudado por amigos, parentes, no seio de uma sociedade. Como é teu nome? Meu nome é dor. Não é? Dor é uma coisa que machuca, dor é uma coisa que fere, dor é uma coisa que incomoda, dor é uma coisa inconveniente, dor é uma coisa que impede crescer, dor é uma coisa que impede você se locomover, se desenvolver. E Jabez entendeu que o que ele tinha recebido não era bom para a sua vida. E ele entendeu que precisava ter uma atitude de mudança. A necessidade de mudar impulsionou Jabez a buscar a Deus, porque Deus é o único que pode mudar a minha, a tua e a situação de qualquer pessoa, de qualquer cidade, de qualquer país, de qualquer nação. Feliz é a nação cujo Deus é o Senhor. Então Jabez clamou a Deus e pediu que Deus o abençoasse, ampliando o seu território, e que a mão de Deus fosse com ele. Jabez avaliou todo o seu contexto de vida, entendeu a necessidade de mudar e foi em busca dessa mudança. Que nós possamos avaliar, ou nos avaliarmos, e diante das nossas avaliações pessoais, fazemos uma introspecção e vermos o que há em nós que nós precisamos mudar. Mudar e mudar para crescer. Mudar para melhorar. Mudar para ampliar. Mudar para sentir a mão poderosa de Deus sobre nossa vida. Porque se não fora o Senhor, diz o salmista, se não fora o Senhor, os nossos inimigos já nos teriam engolidos vivos. Então nós temos a necessidade de mudarmos diariamente, no tratamento com nossa esposa e filhos, mudarmos no relacionamento com os nossos amados e queridos irmãos, mudarmos no nosso relacionamento com Deus, buscar a Deus de fato como ele deve ser buscado. Porque tem muita gente buscando a Deus de forma artificial, achando que servir a Deus é fazer parte de uma denominação ou seguir uma placa denominacional. Não, meus queridos. Deus nos deu quartéis, é verdade. Precisamos ter uma identificação, mas a nossa regra de fé e prática ainda continua sendo a Bíblia Sagrada. E dela não devemos, não podemos sair, fugir, porque é a palavra de Deus que nos habilita a vivermos aquilo que Deus tem de melhor para nós. Que você possa meditar em tudo que nós transmitimos, em tudo que nós falamos, a fim de que você melhore consigo mesmo, com Deus. Estabeleça sobre sua vida uma escala de valores e entenda que acima de tudo está Deus. Depois de Deus, você. Depois de você, a família. Depois da família, a igreja. Por que essa escala de valores? Porque Deus é primeiro em tudo e em todas as coisas. Depois eu preciso. Depois de Deus sou eu. No caso, você. No caso, nós. Porque se eu estou bem com Deus, eu estarei bem comigo mesmo.
Se eu estou bem com Deus e estou bem comigo mesmo, eu vou ter condições de construir, de formar uma família. Uma família saudável, uma família equilibrada, uma família ajustada. Né? Não uma família ausente de pequenos problemas, porque todas elas têm. Mas que debaixo do temor de Deus, debaixo da palavra de Deus, tudo vai sendo ajustado. A fim de que uma família saudável, uma família ajustada, teremos uma igreja saudável, uma igreja ajustada, uma igreja equilibrada, alicerçada nos santos princípios da palavra. Que Deus te abençoe. Se Deus nos permitir, estaremos aqui no próximo vídeo. Aguardo você, pedindo que você deixe seu like, faça seu comentário e compartilhe. Não assista esse vídeo simplesmente por assistir. E se começar a assistir, assista ele até o fim. Se você acha que esse vídeo serviu para você, edificou você, Deus falou com você de alguma maneira, passe para outros. Eu sou o pastor Silvio Vieira, pastor da Igreja Batista Missionária Aliança em Água Fria, Recife, Pernambuco. Aguardo você aqui conosco nos nossos cultos aos domingos, a partir das 18 horas. Que Deus te abençoe. Até a próxima mensagem, até o próximo vídeo, querendo Deus. Fica na paz do Senhor Jesus.